Falamos agora de mercado, agora falando de mercado de soja, mais especificamente, mas o mercado hoje que vinha com o complexo soja em alta, a soja em grão chegou a ter altas acima de 1,5% na posição de maior liquidez. O petróleo também disparava, ou seja, nós temos ali alguns cenários muito diferentes, mas que vão mostrando alta para os elementos negociados, enquanto que os operadores estão de olho aqui no avanço da semeadura na América do Sul. E é por isso que nós vamos falar com Aaron Edwards, analista de mercados. O cenário está bem internacionalizado, né? Pensando nos negócios em Chicago, no cenário de desenvolvimento aqui na América do Sul e o fim da colheita nos Estados Unidos, Aaron. Como é que você avalia mercado neste momento, né? Nesse fechamento de semana? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde. É sempre gostoso fechar a sexta-feira com o dia verde na soja. Sempre notícia boa, né? Realmente é animador. A força da soja está muito ligado às incertezas de produção, como você colocou muito bem, no desenvolvimento da lavoura brasileira e a força no preço do farelo. Esses são os fatores que estão trazendo força ao complexo da soja. E agora, antes de ficar muito animado, é importante ressaltar que praticamente essa última semana inteira nós estamos negociando dentro de uma faixa estreita de negociação. Se for olhar, por exemplo, depende do contrato, mas por volta de $13 é o suporte e 13,25 é a resistência. O número exato muda contrato a contrato e nós não saímos dessa faixa. Então, chegamos rapidamente no lado superior, mas ainda um pouco de cautela antes de poder afirmar em cheio que nós estamos com um mercado bem forte de soja. Mas hoje foi animador. Aaron, em relação ao que nós temos hoje com os operadores, nós continuamos tendo alguns elementos que não, pode dizer que não evoluiu agora nas últimas semanas, nos últimos meses. Há um volume de soja brasileira safra 22-23 para comercializar. Todas as preocupações com esse desenvolvimento da safra do Brasil na 23-24, por aqui no Brasil a gente já sabe, com conversas com produtores, e eu participei do Congresso Nacional das Mulheres do Agro, produtores estão dizendo que lá no Mato Grosso vai dar replantio, né? Algumas áreas realmente vai ter que acontecer isso, então aumenta o custo de produção, o cenário mostra mais atraso ainda, e ao mesmo passo que a safra americana vai se aproximando do final da colheita e está com uma comercialização bastante interessante. Como é que esses dados, né, esses dados mais estatísticos da soja têm avançado e como que eles têm conversado um com o outro? Excelente colocação, excelente pergunta. Também tenho ouvido relatos, eu acho que replantio já é certeza, o quanto é a dúvida, mas começar não está nem está chegando na metade do plantio, já está falando de replantio, é preocupante. E eu acho que o mercado está começando a se atentar a isso. Então, não está perfeito a lavoura no Brasil, isso é um fator de alta. Ainda tem soja da safra passada no Brasil, mas é relativamente pouco, especialmente se contabilizar em dias de uso. Então, tem mais soja que no passado, mas também tem mais demanda que no passado. E nos Estados Unidos chegou a safra nova, mas foi uma safra mais curta, a colheita chegando ao fim, produtividade melhor que esperávamos mais cedo no ano, mas longe de ser uma safra recorde. Então, nós estamos num cenário na soja em que o cenário atual é de estoques curtos, o preço do farelo está alto e a soja hoje está barata e está subindo. Mas, se olhar para 2024, a expectativa é que nós vamos com uma safra cheia no Brasil, não se sabe quanto os Estados Unidos vai produzir, mas a expectativa é que em 2024 nós vamos repor estoques. Então, essa é a queda de braço que está tendo, né? Safra pouca soja hoje, expectativa de muita soja amanhã. Quanto que vale a soja hoje? Essa é a queda de braço do mercado.
Para encerrarmos rapidinho essa pergunta, mercado financeiro, nós temos dados melhores da economia norte-americana, isso refletiu no câmbio aqui no Brasil, nós vimos o dólar recuar nesta semana. Na formação de preço aqui geral, né, a gente já tem dá aquela pressão negativa, ainda que soja esteja subindo muito bem durante essa semana. O que você pode falar a respeito deste assunto, mercado financeiro, sobre soja, sobre milho, commodity de uma maneira geral? Olha, em relação ao câmbio, à economia americana, o governo norte-americano está tentando sustentar o dólar. Essa é a tentativa do governo, até mesmo em detrimento do bom andamento da economia americana. Entre salvar a economia e salvar o dólar, eles estão tentando salvar o dólar. Enquanto essa política continuar, eu acho que um câmbio mais próximo, acima de 5, é mais provável do que abaixo de 5, enquanto continuar essa política. Essa é a minha opinião sobre o câmbio. Sobre as commodities de forma geral, nós estamos já, para mim, 2023 vai ser marcado como uma transição entre o mercado de alta que acompanha o Laninha e o mercado de baixo que vai acompanhar El Ninho. Essa é a minha expectativa. Em meio a essa transição, o quadro de estoques de milho já nos Estados Unidos está ok, mas de soja está apertado. E para o Brasil, a expectativa é de uma grande safra de soja, mas, na minha opinião, é motivo de... Tem muito produtor falando de reduzir a área de milho, a expectativa da Conab é menos milho, e com esse atraso no plantio da soja, replantio, eu acho que a realidade vai ser menos milho para o Brasil no ano que vem. Então, podemos ter uma inversão de papéis, pelo menos no mercado doméstico brasileiro, em que se passa a ter uma escassez de milho relativamente maior comparado com a soja. Eu acho que é um cenário para acompanhar muito de perto.